Oi, Lexi aqui e bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser mais um vídeo de desenho e basicamente eu vou estar desenhando um desenho que eu gosto muito, que, tipo assim, eu resolvi desenhar alguma coisa que eu gostava quando era mais nova, ou então que eu ainda gosto. E eu resolvi começar por alguns personagens que eu gosto muito, como, por exemplo, o triozinho do Ben 10, que tem a Gwen, o Ben e... Nossa, eu sempre esqueço o nome do terceiro. Eu não lembro, mas eu lembro muito bem de algumas coisas de Ben 10 e eu resolvi gravar pra vocês eu desenhando isso. Bom, basicamente para começo de conversa, eu tive essa ideia aleatoriamente. Então eu comecei a procurar algumas coisas no Pinterest para saber sobre os personagens, tipo, a as cores, né, que eles usam nos personagens e tal. Eu não peguei as cores certinhas, eu queria fazer um pouco diferente, mas eu peguei mais ou menos o que era a cor base deles. E depois que eu peguei a cor base, como eles eram mais ou menos, eu fui pro desenho e comecei a fazer o rascunho. Eu tive uma ideia de tentar, porque eu ainda tô aprendendo a fazer algumas coisas no desenho, como por exemplo, eu sou meio ruim em fazer corpo, então eu tô treinando muito fazer isso, por isso eu sempre que eu posso eu tento fazer uma interação entre dois personagens para eu aprender a desenhar isso, então eu tive a ideia de fazer isso, em vez de fazer um de cada vez. Então eu resolvi começar fazendo a Gwen, que fica no meio. Meio que é uma interação como se ele estivesse investigando algo, porque na minha cabeça eu lembro de coisas assim como... Porque eles viviam vendo essas coisas e a Gwen era sempre a que ficava no meio investigando tudo e tudo mais. Como vocês podem ver, a Gwen é minha personagem favorita, então acabou que eu coloquei muito detalhe nela e tudo mais, e quando foi pros outros acabou que, principalmente o Ben 10, o Ben, porque o Ben foi o que mais ficou normalzão, aí a Gwen foi a que mais ficou viva no desenho mais bonita, porque eu acho que na hora que eu tava desenhando o Ben foi o último que eu desenhei, então acabou que eu acabei botando menos, como é que fala? Menos atenção nele. Eu dei mais atenção pra Gwen do que pros outros dois personagens, então acabou que a Gwen ficou em destaque, de certa forma. Pra ser sincera, eu não lembro de muita coisa do Ben 10. Tipo, eu lembro pra onde a história tava indo, o que tava acontecendo mais ou menos, mas como faz muito tempo que eu não vejo nada, eu não me lembro, eu não sei muito. Então, tipo, eu lembro dos aliens, principalmente dos que eram mais usados. Eu lembro de algumas coisas de quando eles eram... Porque eu vi um pouquinho de quando eles eram crianças, mas eu também vi um pouquinho de quando eles eram adolescentes. Então eu sei um pouco da história desses dois, eu não sei muito. E esses dias eu tava pensando em fazer esse vídeo sobre algum personagem que eu gosto e me veio na cabeça bem 10. Eu fiquei com uma vontade de desenhar os personagens, principalmente a Gwen. A Gwen, minha personagem favorita. Então acabou que eu resolvi desenhar. Eu lembro que um dos meus aliens favoritos era o Friagem. Eu acho que era por conta do designer dele, eu não lembro muito bem. Mas depois o design dele mudou, aí eu não sei muito bem. Tipo, tinha uns aliens. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, mas eu sei que com o tempo os aliens iam meio que evoluir, iam entre aspas. Eu não lembro muito bem, como eu tô dizendo, faz muito tempo que eu não vejo. E também com esses novos. Eu fui tentar ver algum dos novos, mas eu não gostei, não achei. Eu não gostei e eu fingi que não existe. Eu acho que a maioria tá fazendo isso, né? Fingir que não existe, mas beleza. Tipo, na minha cabeça, esse alien era o mais. O que tinha mais forte na minha cabeça. Óbvio que não era o mais forte, mas na minha cabeça era por conta do tanto de poder que ele tinha. E, tipo, agora que eu fui ver os poderes dele, porque eu pesquisei um pouco pra saber, porque eu não me lembrava certinho o nome dele e tudo mais. Ele tem muitos. Ele consegue fazer muita coisa, tipo. E eu lembro que ele levitava. Aqui, ó, levitação, voo.
construção de gelo, sopro de vento, sopro congelante. Nossa, ele tinha muitos poderes. Tipo, ele era muito forte. Então, tipo, ele era top, entendeu? Ele era top e eu gostava dele, é isso aí. Eu lembro que enquanto eu tava fazendo esse desenho, eu fiquei com uma vontade de assistir Ben 10, mas o que eles são mais adolescentes, que na minha perspectiva, né, quando eu era criança, era o que eu mais gostava. Eu acho que era porque tinha mais coisa, tipo, não mais coisa, mas mais plot, entendeu? Não sei explicar, eu gostava mais. Na verdade eu sei, era porque a Gwen, ela meio que tinha aqueles poderes dela muito legais que eu gostava muito. E eu gostava muito de ver ela lutando. Mas também porque por conta dos outros personagens que tinha, que era muito legal. E tipo, eu fiquei com muita vontade de assistir outros desenhos como Scooby-Doo ou então Winx. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu acordava de manhãzinha cedinho pra assistir Winx. Eu acordava tão cedo que eu acabava sem querer pegando a programação infantil. E eu ficava trocando de canal pra não ver, porque pra mim era entediante. Então eu ficava, tipo, indo pra um canal, depois eu ia pro outro, ia ver o que tava passando no canal, até a programação infantil acabar e a Winx começar. Porque era a primeira coisa que passava depois da programação infantil, era o Winx. Então eu tava sempre lá pra assistir o Winx. Também tinha aquele desenho de Jesus que eu assistia quando eu era mais nova também, que eu acordava muito cedo, então acabava que eu pegava esses desenhos. E também, se não me engano, ele passava à tarde, mais pra noite, eu não tenho certeza, ou era só de manhã. Talvez seja só loucura da minha cabeça e só passava de manhã, mas eu acordava cedo e ia lá assistir, aí passava as parábolas de Jesus, os milagres, era muito legal de assistir. Eu gostava. Bom, eu vou deixar vocês com o vídeo e depois eu volto.
E esse foi o resultado do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like também. E também me sigam no Instagram, que vai estar no link da descrição, ou na minha bio também tem lá. Bom, obrigada e que Deus abençoe vocês.